Olá malta, bom dia! No vídeo de hoje quero partilhar com vocês umas reflexões sobre um dos conceitos mais importantes sobre fazer um consumo mais consciente, que é esta ideia de merecer coisas. E, obviamente todos merecemos coisas boas e felicidade na vida, mas muitas vezes utilizamos esta ideia para justificar é favorecer consumir de maneira não intencional. Eu, por exemplo, muitos destes labubos eu comprei a maior parte deles quando estava trabalhando a turno de noite, estava estressada, tinha burnout e queria deixar o meu trabalho. Então, não é que eu me arrependo de comprar os meus labubos, mas definitivamente não foram uma decisão intencional, mas foram uma coisa mais impulsiva e mais baseada nessa ideia de que estou a sofrer ou não tenho coisas que fazer, estou aborrecida e lixo que mereço alguma coisa para justificar gastar dinheiro e comprar coisas que não necessito. Na minha opinião, um consumo mais consciente não é só sobre não comprar coisas, é mais sobre comprar menos e de uma maneira que esteja a realmente aumentar o valor das nossas vidas, não só a nível econômico e material, mas também coisas que são para os nossos hobbies, que realmente vamos utilizar, que realmente vamos desfrutar e que realmente valem a pena a meio e longo prazo. Agora bem, é muito difícil hoje em dia, com o ritmo de vida, o marketing nas redes sociais, não cair nesta armadilha muitas vezes de que merecemos alguma coisa. Na minha experiência pessoal, sucede-me em dois tipos de estruturas, por assim dizê-lo, ou estou a ver lojas ou alguma coisa tipo na Amazon ou Instagram, nas redes sociais, e gosto dela, é linda, é fofa, é interessante, qualquer coisa, uma emoção positiva ou intrigante. E nesse momento não me sinto mal, estou bem, mas se calhar não tenho outras coisas com as que centrar-me, estou aborrecida, não tenho nada que fazer. Penso em comprar essa coisa e às vezes acabo por comprá-la. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o mais habitual para mim, é que estou estressada, tenho alguma emoção negativa, alguma coisa não está a ir bem, veio uma coisa linda, interessante, o mesmo objeto que no primeiro caso, mas decido que mereço comprá-la porque mereço, de alguma maneira, compensar a infelicidade que está a ser produzida, as emoções negativas que estou a sofrer, com uma coisa positiva, mas muitas vezes a compra de um objeto, especialmente em estas circunstâncias, é mais uma dopamina rápida que acaba por não fazer realmente uma diferença a meio ou longo prazo nas nossas vidas, mas simplesmente um penso rápido para uma situação que realmente não se vai resolver e que não vai realmente melhorar por eu comprar um labubu ou um diário novo ou qualquer outro produto físico. E eu sei que é super fácil também a nível social justificar as coisas, tipo, falas com uma amiga ou com alguém da tua família e te dizem gostava de comprar isto, tu dizes sim, tu mereces, etc. E efetivamente a questão não é merecer ou não merecer, a questão é essa coisa que tu mereces. Muitas vezes não é o objeto em si. Estamos a falar não de merecer coisas físicas, especialmente se estamos já num certo nível de vida, no que temos todas as nossas necessidades básicas cobertas, mas sobre merecer felicidade, merecer coisas para nós. E muitas vezes este merecer está também enraizado em noções de autoestima e autocuidado que estão muito de moda já desde há muitos anos. Relacionar este autocuidado, esta construção da nossa autoestima, do nosso eu, com o conceito de consumir objetos que muitas vezes não temos realmente pensado em eles profundamente, se realmente nos vão fazer felizes, se realmente estão alinhados com os nossos valores, se realmente os queremos de verdade. Estamos simplesmente a fomentar ser mais consumistas e mais materialistas, e são decisões que a longo prazo podem acabar por repercutir negativamente na nossa economia pessoal financeira, nos nossos gastos, no nosso estilo de vida, e que muitas vezes acabamos por deixar abandonados por anos até que chega o momento de botar esses objetos para o lixo. E veio isto tantas vezes nas redes sociais, tipo, sim, tu mereces ou eu mereço, e não é que não mereces, e não é que não mereçamos. A questão é que está a suceder para que tu aches que necessites sentir-te melhor através da compra de um objeto em particular. Se prestamos atenção muitas vezes,
O que sucede não é que uma pessoa leva um ano inteiro querendo comprar esta coisa e finalmente diz consegui uma promoção no trabalho, se uma coisa boa ou uma coisa ruim, leva muito tempo pensando nisto, quero comprá-lo, vou comprá-lo. Não, muitas vezes a gente até diz gostava algo desta loja em particular, gostava alguma coisa da Zara, Pandora, gostava alguma coisa de Pandora. Malta, se estamos a dizer que queremos alguma coisa de uma loja em particular, ou tipo, gostar uma coisa, não sei, de joalheria ou de roupa em geral, realmente eu acho que não estamos a querer o objeto em particular, estamos a querer uma emoção ou um símbolo associados a essa marca. Por exemplo, a Zara é mais cara que a Stradivarius ou a Bershka. Já não compro na Zara normalmente, mas acho que como é mais cara, mais chique, mais de pessoa que ganha mais dinheiro. A Pandora muitas vezes pois tem um estilo particular, tem este simbolismo, o tipo de gente que leva esses acessórios. Quando falamos de gostava uma coisa desta marca ou desta loja, não estamos a associar um objeto, ou seja, não queremos uma coisa particular, queremos sentir-nos como uma pessoa que leva esse tipo de coisa e está associada a essas etiquetas e categorias nas que entra gente que achamos, ou a sociedade acha, compra, utiliza esse tipo de coisas, ou estamos a tentar representar que temos, por exemplo, mais poder aquisitivo, mais meios económicos, ou que pertencemos a uma estética particular. Por exemplo, quando pensamos em estéticas, tipo a clean girl, a that girl, não sei qual é a mais atual, malta. Ultimamente vi alguma que era tipo avó estilo de praia, não sei, mas que queremos a pertença a esse grupo, queremos a identificação com esses conceitos, esses símbolos, e nem sequer queremos uma coisa em si. Quero dizer aqui que é uma coisa super humana, super natural, querer pertencer e querer demonstrar status, é natural, sucede, e não é inerentemente ruim. A questão é, estás a fazê-lo por ti mesma ou estás a fazê-lo por os outros? Porque às vezes tipo trabalha num banco ou numa empresa grande, em certos âmbitos laborativos, tens que vestir de certa maneira, tens que representar status. A gente que trabalha em certos trabalhos não pode ir tipo com uma coisa assim Sport de Colômbia, não pode ser. Então, às vezes é útil, é uma coisa humana e não há necessariamente que eliminá-la. Mas quando estamos a pensar em merecer coisas ou comprar coisas, não porque necessitamos uma coisa em si, tipo, necessito umas calças novas, necessito um casaco novo. Não, desta marca ou desta loja ou desta categoria muito ampla que o que está a dizer-nos é que não queremos um objeto em particular, queremos sentir uma coisa em particular. E acho que um dos pontos mais importantes para conseguir controlar o nosso consumo é fazer decisões mais presentes, mais intencionais e mais alinhadas com o que nós queremos. Então, a conclusão é que merecer algo ou achar que merecemos algo, ou alguém me dizer-nos que merecemos algo, não é um bom critério em realidade para decidir se queremos comprar uma coisa. Não há nada de malo em merecer coisas, em comprar coisas por isso, mas acho que a melhor estratégia para nossas finanças e para a nossa vida em geral, fazer essa pausinha e perguntar-nos por que eu quero. Malta, eu tenho coisas de desenhador, tipo das caras, tenho uma carteira da Gucci, por exemplo, tenho uma coisinha da Fendi. Eu as comprei, valeram a pena, não saberia dizer-vos, mas se compramos umas coisas destas, teremos que entender por que as compramos. As comprei porque queria sentir-me uma pessoa mais fashion, com mais capacidade econômica? Sim. Também, ao mesmo tempo, achava que queria comprar-me uma coisa especial e mais cara, e também muitas vezes achamos que as coisas caras são melhores e valem a pena só pelo fato de ser caras. E isto é uma coisa com que eu tenho tido muito problema ao longo da minha vida. Então, eu tenho uma carteira da Gucci? Sim. Merecia uma carteira da Gucci? Não é que não merecia, mas uma carteira do mesmo material, sem ser da Gucci, custava menos e também mais modelos fofos. Então, se queremos comprar uma coisa destas, não estou a dizer que não podemos comprá-las, não estou a dizer que temos que fazer 100% escolhas ideais,
mas saber por que o facemos e entendê-lo tira para fora moitos dos nosos possíveis arrepentimentos, porque non é mesmo dizer se fixesto, coñecía o que estaba a facer, comprendía a miña lógica interna e, além disso, decidín facelo, e se no futuro nós achamos que non foi a mellor escolla, é moito distinto sentir que fixemos a escolla com a informação, com o razoamento detrás dela, que sentir que a fixemos sem pensar. E, a maiores disto, o fato de ter essa reflexão também nos ajuda no futuro a tomar decisões sobre se realmente queremos mudar as nossas escolhas de consumo, se estamos contentos, porque há gente que não gosta de gastar dinheiro em certas coisas e diz, sim, eu com uma mala normal, um saco normal, de certa qualidade, já estou bem, e há gente que diz, não, eu vou só ter só 5, mas vão ser todos super caros. Cada faz o que quer com o seu dinheiro, mas tomar decisões de maneira intencional e não deixar-se levar por certas emoções, pelo momento, pelas pressões sociais, econômicas e emocionais da vida, porque quando estamos estressados, quando estamos mal, é muito mais fácil não fazer boas decisões. E também quando estamos muito felizes, é fácil fazer más decisões porque as emoções estão a ser muito intensas. Isto é tudo pelo vídeo de hoje. Deixem-me saber nos comentários o que acham vocês sobre o conceito e a ideia de merecer coisas quando vão comprar alguma coisa, tipo, depois de conseguir um projeto, conseguir um trabalho ou acabar uma coisa que levou um certo esforço. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!